Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea temática de hoje. Só relatos de tesouros, então vou contar vários relatos que envolvem tesouro enterrado, botija ou sei lá o que envolve aí um tesouro para se recuperar, mas que também envolva o sobrenatural e o tesouro, hein? Vamos ver, aposto que você conhece já uma história desse tipo. Vamos ver as que a gente tem aqui hoje, tá? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, nas noites de segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite tem relato ao vivo. Nas noites de sexta, sábado e domingo tem às 10 da noite um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado com o Matheus. E tem os conteúdos extras também, lives extras toda semana para os membros do canal Assombrado. Você também pode ser um membro do canal, sabia? Pois é, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Não deixem também de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueça, é claro, de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos aos relatos, né? E o primeiro relato desta coletânea de tesouros é este: A Bela Mulher Embaixo da Árvore. É uma moça que nos conta. Aconteceu com a minha mãe quando ela tinha uns 7 ou 8 anos de idade, lá no Ceará. Por volta de 1977, quase todos os dias a minha mãe e os irmãos dela passavam a tarde brincando na varanda da casa de um amigo próximo da família, o senhor Zezé, que era como eles o chamavam. À noite, a minha avó sempre ia buscar a minha mãe e os meus tios para voltarem para casa, como de costume. Só que em uma noite, na volta para casa, a minha mãe viu, de longe, 2 bolas de fogo, bem pequenas, ao lado da árvore de oiticica. Conforme ela foi aproximando, as bolas de fogo iam ficando maiores. Quando ela já estava bem próximo àquela árvore, ela viu uma moça bem na frente dessa árvore. Essa moça estava com um vestido branco, com mangas e um decote simples. Ela era bem branca, a moça, magra, alta e tinha um rosto muito bonito. Os cabelos eram longos e negros. Minha mãe observava com atenção aquela mulher e, conforme ela andava, a mulher a acompanhava com os olhos. Minha mãe ficou com muito medo, é claro, mas logo depois a moça já havia sumido do seu campo de visão. Outra vez ela foi passar a tarde brincando na varanda do senhor Zezé, e quando já era 9 horas da noite, a minha avó foi buscá-la. E novamente minha mãe viu a moça alta, bonita, dos cabelos negros e a encarando de novo. E assim era toda noite, na volta da casa do senhor Zezé. Ela via essa moça em frente a essa árvore. Só que em uma das tardes, na volta do trabalho, o padrasto da minha mãe chegou na minha avó e contou que o Chico, que era um amigo dele, havia tido um sonho, no qual uma mulher bonita com cabelos escuros dizia que havia um pote de dinheiro enterrado embaixo da árvore de oiticica. Ouvindo isso, rapidamente minha mãe correu para a árvore e viu que realmente haviam cavado ali. Curiosa, que nem minha mãe, ela foi atrás do Chico. Curiosa, que nem minha mãe, isso daqui a mãe correu. Curiosa, que nem minha mãe, ela foi atrás do Chico, que confirmou o sonho e pediu para ela para que não contasse para ninguém isso. Até deu algumas moedas para ela, que na época dava sim para muita coisa aquelas moedas. Depois desse ocorrido, nunca mais a minha mãe viu a tal da bela mulher embaixo da árvore. E foi isso, não teve um desfecho todo explicado, porque minha mãe era muito pequena. Ela não tinha coragem para procurar saber mais sobre a moça. Também era criança, como ia pensar em tudo isso, né? Mas mesmo assim, eu fiquei muito intrigada com essa história.
Então ela via essa moça embaixo da árvore e o cara sonhou com a mesma moça que era daquela. Tipo, o espírito estava ali guardando e aguardando a pessoa para quem ela foi dar o sonho. E pelo jeito esse conseguiu pegar o tesouro. Eu lembro que eu falei uns dias atrás, aí nos relatos atrás, que sempre nos relatos de botija, que você sonha que o tesouro tá lá enterrado, sempre dá um problema e a pessoa nunca consegue pegar o tesouro. Ah, acontece isso, virou carvão, mas esse pelo jeito pegou. Foi lá quietinho na surdina, catou o dinheiro e deu certo, porque ele deu até algumas moedas para ela, acho que não podia ficar contando, mas ela viu a mesma mulher. Então, realmente era um espírito que estava lá meio que esperando, né? Próximo relato. O sangue de 7 irmãos. Isso daí é Oak Island, não é? O tesouro de Oak Island? Vamos ver. É uma moça que nos conta também. Isso aconteceu com o meu avô, pai do meu pai. Quando meu avô era muito novo, ele morava no interior e trabalhava em uma fazenda. O dono era um fazendeiro rico, ganancioso e muito ruim, que era conhecido por explorar os trabalhadores, fazendo eles trabalharem até a exaustão. O salário era muito pouco, mas não havia muitas opções naquela época, então, passado algum tempo, o fazendeiro ficou muito doente. Tão doente que não saía mais da cama. Mesmo assim, ele não deixou de ser ruim. Ele era extremamente apegado ao seu dinheiro e dizia que, mesmo se ele morresse, ele não ia deixar ouro dele, não. Nossa, alguns dias se passaram e ele melhorou. Os antigos chamavam isso de a melhora da morte. Quando as pessoas estão próximas de partir e têm assuntos pendentes, elas têm essa melhora para se despedir e se reconciliar com seus entes queridos, mas para depois falecer. Eu conheço isso por um outro nome aqui que eu não lembro agora, mas não é a melhora da morte, é tipo o último suspiro do teu nome de um animal, uma coisa assim. Bom, em vez de se reconciliar com as pessoas nesse tempo, ele pegou todo o seu ouro, colocou na carroça e sumiu por algumas horas. Quando voltou, ele disse que poderia morrer, pois seu ouro estaria seguro, e somente quem derramasse o sangue de 7 irmãos na lua cheia poderia desenterrar o ouro. Assim ele morreu, na porta de sua casa. Não chegou nem a entrar. Ai, gente, pra que isso, né? Meu Deus, ainda para pegar o ouro tem que ser ruim. Sei lá. Bom, em vez de se reconciliar... tô voltando à história. Bom, dias após o velório, né, desse fazendeiro, do patrão lá, os filhos começaram a procurar o ouro pela fazenda, tentando descobrir onde é que o homem havia enterrado. Eles chamaram vários trabalhadores para ajudar a cavar a fazenda, meu avô sendo um deles. Foram vários meses de procura, totalmente em vão. No meio da fazenda havia uma árvore, muito grande e antiga. Alguns trabalhadores relataram que sempre viam um homem rondando aquela árvore. Desconfiados que era o velho fazendeiro morto que protegia o seu tesouro, vários homens foram cavar em volta da grande árvore. Cavaram fundo e em volta, mas não encontraram absolutamente nada. Passado algum tempo, um dos filhos se lembrou das palavras do fazendeiro. E ele conhecia bem o seu pai e sabia que ele sempre lidou com coisas obscuras, pois foi assim que ele conseguiu sua fortuna. Perto da meia-noite, ele pegou então 7 pintinhos e foi para a velha árvore. Quando deu exatamente meia-noite, era a lua cheia, meia-noite, tinha um negócio assim da lua, não tinha? Enfim, quando deu exatamente meia-noite, ele sacrificou os 7 pintinhos embaixo da árvore. E, logo após, ele ouviu um grito apavorante de puro ódio. Ele não esperou para ver o que era, ele saiu correndo o máximo que conseguiu e se trancou em casa. No outro dia, ele foi até a árvore e viu pedaços de metal saindo debaixo da terra. Ele gritou, chamou os trabalhadores e quando começaram a escavar, começaram a desenterrar todo o ouro que antes estava oculto ali. Ele ficou tão feliz que deu um pouco do ouro para os trabalhadores ali também.
Meu avô, mesmo sendo muito humilde, ele recusou, pois ele conhecia o fazendeiro e sabia qual tinha sido o preço que o filho havia pago para encontrar o ouro, ou seja, o sangue de 7 irmãos, mesmo que fossem pintinhos. Esse ouro era amaldiçoado e ele nunca teve paz de verdade. Até o dia de sua morte, o filho do fazendeiro foi atormentado por visões demoníacas, por vultos e vozes assustadoras. Essa história é real, pois conhecemos a fazenda e o exato lugar onde isso aconteceu. É um lugar sombrio, macabro, onde ninguém, nem o mais corajoso dos homens, se atreve a andar por essa fazenda sozinho. Credo, então o fazendeiro fazia umas coisas pesadinhas ali, hein? E aí teve esse negócio do ouro, aí teve... filho, esse dinheiro que vem desse jeito, ter que derramar sangue, esquece. Não convém, não compensa, né? O que vem fácil, vai fácil ou atormenta. Mas vamos lá, fez bem seu pai. Não, deixa quieto, não vai ser isso aí que vai fazer falta pra mim, esse ouro amaldiçoado, não quero não, tá certinho? Vamos lá, próximo relato. Isso me lembrou uma fazenda, uma vez que eu fui, o caseiro de lá contou, tem uma árvore bem grande lá também no meio da fazenda, que ele viu, ou alguém que contou pra ele que viu uma menina também, tipo de camisola branca, não sei, e ela apontava assim pro chão, sabe, embaixo daquela árvore. Eu falei, gente, vamos lá desenterrar, quem sabe tem alguma coisa ali, porque não sei o que, mas ela apontava pra baixo. Vamos lá, próximo relato. Tesouro do Soldado. É uma moça também que nos conta, eu acho que é uma moça. Bom, gostaria de relatar para você uma história que ocorreu com a minha bisavó. Eu sou de uma cidade bem pequena, de fronteira com a Argentina. Essa cidade é cercada de muita floresta. Bom, minha bisavó morava na Argentina e por causa dos documentos, ela era brasileira, fugiram da justiça de lá de volta para o Brasil. Fizeram uma casinha na beira do rio Uruguai e ficaram morando por lá. Alguns anos depois, quando já estava bastante idosa, sonhou com um soldado de guerra. Ela dizia que ele parecia mais um pirata. No sonho, o soldado dava a exata localização de um tesouro escondido no meio da floresta. E que esse tesouro deveria ser dela. Quando acordou, ela chamou 2 filhos seus e mandou eles irem para a floresta procurar esse tesouro, né? Quando eles entraram na floresta, surgiu do nada uma nuvem de abelhas, um enxame de abelhas que atacou eles. Então eles correram para fora da floresta. Quando saíram, olharam para trás e não tinha absolutamente mais nada, nenhum enxame de abelha. Na outra noite, o soldado apareceu de novo e disse para ela a mesma coisa, mas disse que ela sozinha deveria ir buscar. No outro dia, ela, muito idosa já, não tinha condições de entrar na floresta. Mandou os filhos de novo. Quando entraram lá, uma tempestade caiu do nada, chegando até a derrubar árvores. Eles tiveram que correr para fora da floresta de novo. Quando chegaram na rua, não havia tempestade alguma. Olharam para trás e a floresta lá intacta. Nessa noite, o soldado novamente apareceu para ela e disse: eu dei 2 chances para você. Agora aquela floresta e os tesouros são meus. Ninguém nunca conseguirá tirar nada de lá. Os filhos dela foram outras vezes para lá, mas nunca acharam nada. Fizeram 3 buracos na localização exata do soldado, que o soldado deu, mas cada vez algo estranho acontecia e eles tinham que correr embora de lá. Voltando agora para o século XXI, os 3 buracos ainda estão lá, num quadrado perfeito, como se tivesse sido feito com alguma máquina. Eu já fui ver, nenhuma vegetação cresce lá dentro, nada. Fui uma vez buscar terra pura com a minha família lá, para minha mãe colocar nos vasos de flores dela. E o meu pai viu uma planta muito bonita em cima de uma árvore. Ele subiu e tirou a planta. Alguns minutos depois, nós nos perdemos. Começou a chover forte, já estávamos todos molhados e não conseguíamos achar a saída.
Meu pai com a planta na mão, tentando encontrar a saída. E nada. Meu pai e meu tio resolveram se separar para procurar melhor. E meu tio encontrou a saída, que estava o quê? Uns 5 metros da gente. Então chamamos o meu pai e conseguimos sair. Quando saímos, todos molhados por causa daquela chuva horrível, olhamos ao redor e tinha sol. Um sol quente. E todos nós ali molhados de chuva. E o meu pai, com a planta na mão, disse: "O que pertence à floresta, fica na floresta." Nunca mais eu entrei lá. O tesouro, nunca mais ninguém teve coragem de continuar cavando para achar também. Bom, espero que gostem do meu relato. Acontecimento verdadeiro da minha família. Gente do céu, então esses fantasmas vêm mesmo e falam, mas o dinheiro fica encantado também, gente? Porque assim, a pessoa enterra, tem que estar lá, né, fisicamente, mas eles buscaram, enterraram e não tá no lugar, porque ele só aparece se tiver uma certa condição. Eu não entendo esse lance dos tesouros aí que os fantasmas... Não, eles enterram enquanto eles estão vivos, depois eles viram fantasma, né? Aí a pessoa fica perturbada do lado de lá, porque enterrou dinheiro. Já faz a doação em vida, não é? Fica enterrando. Acontece também, às vezes a pessoa enterra por segurança e acaba morrendo, não sabia, né, que ia morrer. Bom, podia já deixar falado com algum conhecido, né? Falou, mas e a desconfiança quando se trata de dinheiro? Acho que todo mundo... é complicado, né? Esse negócio de dinheiro. Desde muito tempo atrás, isso é muito complicado. Próximo relato, o tesouro de Mombucaba. Mombucaba. Onde é Mombucaba? É uma moça que nos conta. Bom, para começar, isso não é um relato vivenciado por mim. Essa história aconteceu com os meus avós, tá vendo? Sempre com os mais antigos, lá nas matas, nos sítios. Aqui ninguém enterra. Hoje em dia, né? Ninguém vai enterrar. Não tem? Enterrar onde? Né? Arrancar o piso da cozinha, enterrar? Não tem, né? A gente deixa no banco, e, sei lá, embaixo do colchão. Mas vamos... Essa história aconteceu com os meus avós. Quando a minha mãe e as minhas 2 tias, que hoje beiram entre 49 e 55 anos, quando elas eram bem pequenas ainda. Toda a família, por parte da minha mãe, é do interior de Minas Gerais. E o meu avô sempre foi um excelente pintor de obras e fazia uns bicos em outras cidades, até mesmo em outros estados. E por isso eles viviam viajando e alugando casas de procedência desconhecidas. Em uma dessas mudanças, eles alugaram uma casa humilde em Mombucaba, no interior do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E esse lugar tem histórico de ter sido habitado por escravos. E, mais precisamente naquela vila, as casas antigas tinham sido feitas por seus antigos donos, que eram esses escravos. Eles, entre vários relatos que a minha avó me contou sobre esse lugar, o que mais me chamou a atenção foi uma história que ela me contou que aconteceu com uma vizinha dela. Essa mulher era muito pobre, assim como boa parte dos que habitavam ali. E ela morava apenas com um filho pequeno e o marido, numa casa miserável. Essa família estava passando por dificuldades e não sabiam mais o que fazer para tentar arranjar comida. Então, num certo dia, essa vizinha se sentou no sofá de sua casa e começou a amamentar o seu bebê, pensando nas dificuldades e muito abatida. Ficou ali, pensando, até que um homem negro, de roupas esfarrapadas, justamente do tipo dos escravos, entrou na casa e se aproximou dela. Ele disse que havia juntado um tesouro de pedrinhas de ouro do garimpo que ele trabalhava durante a sua vida inteira e que havia guardado dentro de um pote, escondido num poço, enterrado próximo daquele lugar, e que se ela quisesse, ela poderia ficar com tudo para ela. No mesmo instante que ele deu o recado, ele saiu da casa e desapareceu. E ela se viu ali parada com a criança no colo e ainda assustada, tipo, quem é esse fulano que entrou aqui e falou que ia pegar ouro em tal lugar, né? E segundo a minha avó, essa vizinha lhe contou que não sabia se aquilo tinha sido um sonho, uma visão ou se foi real, mas aquilo ficou na cabeça dela por dias.
Passado alguns dias após aquele homem aparecer na casa dela, ela resolveu contar aquilo para o marido, já que não se aguentava mais de curiosidade se aquilo era real, se havia mesmo algum tesouro enterrado. O homem então acreditou nela e ambos resolveram ir até o local que o escravo havia dito, em busca do poço escondido que ele havia contado para a mulher. Quando ambos chegaram no local, o marido começou a cavar. E depois de não muitas cavadas, a pá cravou numa tampa, escondida pela terra no chão. E ambos olharam espantados, não acreditando que de fato aquela era a tampa do poço que o espírito havia dito. Final da história? Nenhum dos dois tiveram coragem de abrir o poço, com medo do que iriam de fato encontrar. Pois o povo do interior geralmente é muito apegado a religiões cristãs e não acredita em nada além de Deus e diabo. E por isso o casal teve medo do que poderia estar ali enterrado e principalmente qual era a real intenção do ser que estava querendo, entre aspas, ajudá-los. Porque poderia até ser que houvesse um tesouro ali, mas poderia ser algo amaldiçoado. E esse lugar não carrega apenas essa história, não. Tem muitas outras histórias que os meus avós já ouviram e presenciaram nesse lugar, mas que fica para um outro relato. Ah, Laia, e se o escravo estava realmente querendo ajudar, para dar aquele dinheiro lá para ajudar eles? Ou não? Ixi, aí fica difícil também, né? Pensar, eles também não estão errados, né? Vai que sei lá, que esse dinheiro também tá meio que amaldiçoado, né? Sei. Ah, mas ele falou que ele conseguiu no garimpo durante a vida toda, né? Ele deve ter guardado ali, acabou às vezes morrendo sem ter tido a chance de aproveitar aquilo para ele. E aí, na região ali, vendo a necessidade daquela mãe, daquela família, ele resolveu ajudar, mas... E aí, nunca abriu? Ai, que curiosidade, gente, de abrir o poço. Mas vamos lá. Próximo relato. Ouro dos escravos, mais um. Essa é um moço que nos conta agora, tá? Essa história realmente aconteceu com quem? Com o avô de um colega do meu serviço, que tem mais ou menos 53 anos. É novo ainda. Mais ou menos 53 anos. Então, isso se passou antes de 1945. Não, peraí. Minha mãe, mas de quando que é esse relato? Minha mãe nasceu em 1951 e tem 69 anos. Como pode ele ter 53 se isso aconteceu antes de 1945? Ah, não, peraí. Quem tem mais ou menos 53 anos é o colega de serviço, não o avô dele. É isso? Deve ser isso, então. Isso aconteceu com o avô de um colega do meu serviço que tem mais ou menos 53 anos. Então, isso se passou antes... Ah, tá. Então, eu acho que o colega de serviço dele tem mais ou menos 53 anos. Isso aconteceu com o avô dele. Aí sim, então, antes de 1945. Ok. O avô, que na época era jovem, com os filhos pequenos, tanto o amigo quanto o avô, eles eram negros... Ele teve um sonho em que os escravos revelavam para ele onde tinha um buião cheio de moedas de ouro, no interior da cidade de Canguçu, e que era para ele aquele ouro. Mas para obtê-lo, ele teria que mandar rezar uma missa campal para as almas dos escravos que ali morreram. É muito comum nas histórias aqui do sul os escravos serem mortos após enterrarem o tesouro dos seus donos. Isso acontecia para que não pudessem revelar o local do tesouro. Gente do céu, né? Ai, meu Deus. Se eu sou também, eu também ia ficar infernizando da vida depois de virar espírito. Filha da mãe. Bom, após o sonho, Após o sonho, o avô do meu amigo foi no local indicado e achou o buião cheio de moedas de ouro e outras de prata e de cobre. Ele vendeu o ouro e a prata e ficou rico. Ele comprou terras, abriu um dos primeiros postos de gasolina da cidade, se não me engano, no bairro tal.
Era pura ostentação, conta o meu amigo, né? Mas não mandou rezar a missa campal para as almas dos escravos que lhe disseram em sonho onde estava o ouro. Ai, gente, tem que fazer um acordo. Por isso, ele perdeu tudo. Ele ficou sem um tostão e morreu. Ficou sem dinheiro e morreu. No campo que ele comprou, o vizinho passou a cerca para o lado e tomou conta. E a família ficou sem nada do ouro, né? Dos frutos do ouro, ou seja, de tudo aquilo que ele pegou ouro, comprou o posto, né? Aquilo lá lucrou por um tempo, mas todo esse lucro que ele obteve por conta do ouro que ele achou, a família não ficou com nada. Apenas as moedas de cobre que não haviam sido vendidas na época por não ter valor. Só ficou com essas moedinhas. Este meu amigo conta que quando era jovem, a avó ainda tinha as moedas de cobre em uma gaveta. E se alguém deixava a gaveta aberta, ela brigava, pois não podia nem ver as moedas. Pois foi a única coisa que sobrou do tesouro e que, de certa maneira, não deu bons frutos à família. Penso eu que, por ser descendente de escravos, o avô do meu amigo pudesse ser talvez parente de um dos escravos que morreu para guardar o tesouro. Por isso ele foi lá e falou, não, o tesouro é para ser seu e tal. Mas olha lá, tá vendo? Que esses tesouros parece que, mesmo que ache, um monte vem meio que amaldiçoado. Não, ele não veio amaldiçoado, ele não cumpriu com o acordo. Vai saber, talvez se tivesse cumprido com o acordo ia estar tudo bem. Então, ele pediu para rezar uma missa campal em prol das mortes ali, e ele não fez isso. Próximo e último relato desta coletânea. Tudo certo aqui? Vamos lá. Navio Fantasma. É um moço que nos conta. Isso é contado pela minha avó, diz ele. No começo do século passado, no Maranhão, um pescador saía todo dia para pescar e garantir o sustento de sua família. Como o Maranhão é uma terra de muitas lendas, várias delas são contos populares. Tipo, Nhajança, é isso? Nhajança, Touro Negro Coroado e outras mais. O pescador não acreditava em nenhuma delas. Sua pescaria sempre começava antes do sol raiar e foi aí que ele tomou um susto. Saiu para o mar e viu um navio à sua frente com aspecto antigo, de madeira e a vela. Se assustou, pois navios daquele modelo não eram mais fabricados e nem andavam por aí. Quando olhou mais atentamente para a proa, viu um homem em pé, com aspecto de morto, corpo em decomposição, roupas de época esfarrapadas, apontando com binóculos para a sua direção. Sim? Tentou voltar para a terra firme o mais rápido que podia, mas o navio o perseguia, enquanto ele ouvia gritos e gargalhadas da tripulação desse navio. Quando chegou em terra firme, disse à sua esposa que não iria mais pescar, que iriam viver só do roçado, e contou a história a ela. Passado alguns meses, tempos difíceis vieram. A seca o obrigou a ir buscar alimento de novo no mar. Ao voltar para a pescaria, sentiu algo pesado em sua rede e viu que era um baú com moedas de ouro. Se alegrou muito e voltou para sua casa. Quando abriu o baú, a surpresa. Quando foi mostrar o ouro à sua mulher, diante dos olhos dos dois, tudo virou carvão. Voltando ao mar, viu o mesmo navio e dessa vez ouviu uma voz dizer: devolva meu tesouro ao mar, ele pertence a Deus Netuno e ninguém pode levá-lo. Assustado, fez o que lhe foi pedido no outro dia e levou o baú cheio de carvão ao mar. Quando abriu mais uma vez o baú, viu que tudo era novamente ouro e teve a ideia de ficar somente com algumas moedinhas e devolver o resto ao mar. Voltou para casa, tirou as poucas moedas que ficou no bolso e novamente eram só carvão diante dos seus olhos.
Irritado, jogou os carvões nas ondas do mar e quando afundavam, ele via refletir novamente o brilho do ouro. Muito irritado, desafiou o deus Netuno por estar o fazendo de bobo. Foi pescar na outra manhã e nunca mais voltou. Seu barco veio sozinho até a praia, cheio de peixes, com uma vela acesa em cima e ninguém dentro. Esse foi a avó dele que contou, falando sobre um pescador. Ai, gente, credo. Mas tá falando que o tesouro é pra ficar no mar. Você vai lá desafiar essas coisas aí? Deixa lá, se é pra ficar lá, fica lá, deixa lá. Né? Não dá pra enganar essas coisas. Mas, gente, voltando aqui no avistamento do navio, existem vários relatos. Acho que o Matheus até já fez vídeo sobre isso, de avistamentos de navios, inclusive navios antigos, como esses de vela, barcos à vela, navios à vela. E existem pontos onde eles veem esses navios que não existem mais. Seria outra dimensão, seria fantasma, fica ali, seria uma impressão no mar. Assim como é visto coisas, mas aí, no caso, o pessoal que tá voando, tem um relato também de um cara que viu um avião da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, não sei, do lado dele, voando do lado dele. Seria lapso de tempo, eu não sei, mas existem os avistamentos de navios aí, sim, bem antigos. Isso daí parece Piratas do Caribe, né? Mas, pessoal, esses são os relatos de hoje sobre esses tesouros enterrados, né? Que é difícil dar certo, ou tesourinho complicado, né? Quando a gente acha ali, a alegria de pobre dura pouco, né? Quando você acha a moeda de ouro, vira carvão, vira não sei o que, não dá pra pegar. É complicado até pra achar um tesourinho ali. Brincadeira, gente, mas tem sim muitas histórias nesse sentido, sim, tem um mistério que envolve tudo isso. Nunca passei por isso, só conheço as histórias, né? Minha avó acho que nunca falou nada sobre ter sonho com tesouro enterrado, mas conhece histórias a respeito, conhecia histórias a respeito. E eu acredito que você aí também conhece. Se tiver alguma história sobre tesouros, não necessariamente botijas enterradas, mas qualquer tipo assim de valor de dinheiro que a pessoa vem, fala, é um mistério aí, manda a sua história pra gente também, ok? Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!